bem-vindos. Estamos aqui para mais um ciclo de conversas Terra a Terra, uma iniciativa do Expresso e da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. O meu nome é Sara Tainha, sou jornalista da SIC e da SIC Notícias e tenho tido a honra de vos acompanhar nestas conversas, nestes debates sobre o futuro da agricultura em Portugal. Temos vindo a falar dos mais variados temas com convidados de luxo e na sessão de hoje olhamos para a agricultura do ponto de vista da organização e promoção da produção. E trago-vos dados importantes que vão servir de pontapé de saída para a nossa análise. Primeiro, é importante sabermos que o setor agroalimentar totaliza cerca de 9% do valor acrescentado bruto português. Depois, só a agricultura emprega 8,4% da população ativa e representa 1,4% das exportações e 3,3% do valor das importações de bens e serviços a nível nacional. Mas depois, se olharmos para o complexo agroalimentar, aí que já junta a agricultura, as indústrias alimentares das bebidas e do tabaco, representa 3,9% do valor acrescentado nacional, 10% do emprego e cerca de 11% das importações. E mais um número, eu sei que são muitos e difíceis de decorar, são 259 mil explorações agrícolas em Portugal. Eu acho que aqui é importante nós destacarmos que são 73% são de pequena dimensão, 73%, e de grande dimensão são apenas 3,6%, sendo que esta pequeníssima porcentagem de 3,6% gera 60% do valor de produção. Eu sei que são muitos números, mas vão-nos levar a refletir com a ajuda do engenheiro José Diogo Albuquerque, ex-secretário de Estado da Agricultura e especialista em políticas agrícolas. Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. E com a comentadora Maria Castelo Branco, analista de política nacional. Muito obrigada aos dois pela vossa presença. Já vamos partir para a análise, mas como é habitual, vamos contar primeiro com o enquadramento deste tema com o diretor-geral da AJAP, Firmino Cordeiro. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos noutro dos nossos programas, com uma área temática diferente, com um convidado de luxo também diferente. Moderadora, muito obrigado Maria, de uma região também do interior rural. E neste tema, que é um tema que é caro também à agricultura portuguesa, organização e promoção da produção. A questão da organização é como nas nossas casas, parece que está tudo sempre desorganizado. Quando damos por nós, as coisas de facto não... E com a organização tudo funciona melhor. Quando porventura alguém da limpeza sai de lá ou nós próprios fazemos a tarefa ou alguém faz por nós, as coisas parecem que funcionam melhor, mas não é preciso muito tempo para a desarrumação tornar a reaparecer. Estes dois números últimos que a moderadora nos deixou sobre 73, qualquer coisa da nossa população agrícola, das nossas explorações, são de pequena dimensão, e depois apenas 3,6% são de grande dimensão e são responsáveis por 60% da produção nacional, deixa com certeza uma responsabilidade muito grande aos decisores políticos, ou seja, importa produzir, importa ser eficiente, importa produzir para a nossa população exportar, sermos eficientes naquilo que produzimos para sermos mais rentáveis. Cá está no triângulo da sustentabilidade, o ambiente, mas também a parte económica, não é? E a parte social, portanto, a eficiência económica também. Portanto, tudo seria mais fácil, e digo isto aqui no meu pensamento, com alguma ironia, se calhar outras explorações não davam chatice. Portanto, se nós somos bons e se apenas 3,6% das explorações fazem 60% da produção, vamos lá melhorar algumas, vamos fazer mais algumas grandes, digamos assim, bem, temos o problema resolvido da produção e depois vamos pensar o que vamos fazer no país. Será assim, senhor ex-secretário de Estado, que nos possa trazer essa visão? Na minha ótica, ou na ótica da AJAP, se quiser,
não deve ser isto. Portanto, ou seja, nós devemos otimizar as boas explorações o mais possível, devemos torná-las sempre o mais eficientes possíveis, neste caminho da eficiência energética, da digitalização, elas devem estar o mais apetrechadas possível para continuarem a ser concorrentes, porque elas têm concorrência na Europa, têm concorrência extra-Europa, mas não podemos abandonar depois todas as outras. E onde é que se situam todas as outras? É à volta daquelas? Será? Eu tenho as minhas dúvidas, não são com certeza, porque estas regiões onde é que estão as grandes explorações do nosso país, elas são caracterizadas por essencialmente terem grandes explorações. À sua volta, em zonas, já aparecem as tais pequenas explorações, à sua volta com algum distanciamento. Portanto, o que eu acho que é importante é que, enquanto uma grande exploração consegue ter tudo, consegue ter a produção, a transformação, a comercialização, o marketing, a venda, e consegue exportar e consegue fazer tudo isso pela sua dimensão, consegue ter técnicos, contratar tudo o que lhe faz falta, portanto, dos serviços extra, uma exploração de menor dimensão não consegue fazer. Aqui vem a organização, vem mais organização que é necessária. As associações, mas também as organizações de produtores. Agora, os agrupamentos de produtores multiprodutos, por exemplo, não sei se o nosso convidado querá falar nisso, ela saiu, mas também teve muito pouco alcance, ou quase nenhum, diria, muito rudimentar, porque nós temos bons produtos que se produzem nessas pequenas explorações, só que eles ainda estão muito pouco organizados para a sua comercialização. Já estão efetivamente reconhecidos, estão certificados, ou produção biológica, ou produção integrada, ou DOP, ou IGP, o que seja. Portanto, houve essa preocupação, efetivamente, foram colocados essa regulamentação à disposição, que trouxe algumas mais-valias em termos de apoio por hectare a essas explorações, mas isso não é suficiente, porque há muito azeite biológico que é vendido como convencional. Porquê? Porque não tem a capacidade suficiente para ser vendido dessa forma. Portanto, há aqui trabalho ainda a fazer, político e organizacional, por forma a que estes produtores, que tendencialmente vão diminuindo, vão sendo cada vez menores, é provável que assim seja, mas que aqueles que fiquem vão sendo substancialmente maiores e mais apetrechados, mais eficientes, por forma a que se possam permanecer nos territórios, possam ali dar entrada a mais jovens agricultores, oriundos dessas famílias, eles possam até... Nós deixamos de ter emparcelamento, não sei se é uma coisa que vale a pena falar nisso, para mim que possam até, no seio familiar, sei lá, em 3 filhos, um fica com a propriedade toda e os outros 2 são remunerados de outra forma, ou então mesmo entre pessoas que seja promovido um emparcelamento, que já tivemos políticas de emparcelamento. Portanto, estamos a falar de medidas de política que são também importantes para nós sermos mais eficientes na nossa produção, na nossa produtividade, não esquecendo efetivamente o território, que é importante. E eram estas notas que eu deixava para que fossem abordadas daquilo que entenderem, obviamente, nesta sessão. Muito obrigado. Vamos aproveitar certamente para a nossa análise. Agradecemos ao Firmino Cordeiro, diretor-geral da AJAP. Engenheiro José Diogo Albuquerque, muito boa tarde. Mais uma vez, obrigada por estar connosco. E vamos começar por falar sobre esta questão das pequenas explorações, das grandes explorações. São muito poucas as grandes explorações em Portugal, mas produzem muito. A solução, como dizia o Firmino Cordeiro, era poderia ser arranjar mais dessas, mas depois o que é que ficava das outras, não é? Era um grande problema. Como é que se descalça esta bota ao nível da produção agrícola e da gestão eficaz? Na verdade, é querendo que todas elas cresçam economicamente. Não tem que ser necessariamente uma opção. Esse número reflete a regra que existe muito no setor agrícola dos 20-80. Não é bem uma regra, é uma constatação, é um resultado. 20% das explorações ao nível do mundo produzem 80% da produção. Eu acho que o Firmino Cordeiro perspectivou bem é, enquanto há certas empresas que conseguem estar sozinhas no mercado, as empresas pequenas, teoricamente, estariam melhor
se estivessem a trabalhar em conjunto e a vender no mercado em conjunto. E é aí que entra o tema da organização da produção, que reflete, no fundo, um conceito que são as organizações de produtores. E que Portugal está muito atrás nesse tema em relação à União Europeia. Quão atrás e porquê? Trouxe um gráfico. Boa. Ao ver os debates eleitorais, e sei que isto vai sair. Depois dos debates, não sei se isto consigo fazer, porque vejo sempre... Acho que é um bocadinho não faz difícil zoom, ter mas leitura. pronto, basicamente vou mostrar assim. Portugal está muito atrás da média da União Europeia em termos de concentração de produção através de organizações de produtores. Para dar um número no setor que é o mais organizado, que é o das frutas e hortícolas. Enquanto a média da União Europeia de produção que é comercializada através de organizações de produtores é de 50%, em Portugal, há 5 anos atrás, nós estávamos nos 20%. Infelizmente, em vez de estarmos a crescer, até estamos a reduzir e agora estamos nos 17%. Portanto, eu vejo isto como um problema, porque acho que em conjunto se trabalha melhor. Não só... Mas na prática, porquê é que isso acontece e porquê é que estamos a reduzir? As razões são muitas. A primeira tem a ver com algo que eu acho que vai mais além dos agricultores, que tem a ver com um certo comportamento individualístico dos portugueses em geral. Eu constato muito isto quando vou às minhas reuniões de condomínio. O meu prédio deve ter para aí uns 20 andares e somos sempre os 5 ou 6 gatos pingados, sempre os mesmos. Eu uma vez fui a uma Assembleia Geral de uma cooperativa em França e quase que fiquei de pelos eriçados a ver a Assembleia Geral, estava completamente cheia, quando o Presidente falava era um silêncio, a ver o que era as direções daquela cooperativa, e nós não temos isso aqui, portanto não há um espírito cooperativo, que não é culpa dos agricultores, acho que é da nossa cultura, e depois faltam políticas de fomento que consigam resolver este problema. Este problema está muito intrincado pelo seguinte: aqueles que trabalham em conjunto e que vendem através de organizações de produtores são uma minoria naquela porcentagem que eu mostrei. Portanto, quando há políticas públicas para resolver um problema, há bocado houve ali um exemplo dado, uma analogia em relação ao médico. Nós sabemos que a agricultura portuguesa tem este problema que é falta ou fraca concentração da oferta. Os que trabalham em conjunto são muito menos do que aqueles que trabalham individualmente. Quando se fazem políticas públicas que favoreçam e incentivem aqueles que trabalham em conjunto, no fundo quem vai reclamar que não tem essa política são todos os que estão a trabalhar independentemente. Portanto, há aqui uma certa falta de apoio na introdução de políticas. Eu lembro quando eu estive no governo, o nosso governo talvez tenha sido o único que criou uma medida claramente de majoração ou discriminação positiva para os agricultores que pertencessem a organizações de produtores. Nós, nas medidas que havia de apoio ao investimento em explorações agrícolas, nós criámos ali uma majoração do apoio de 10% a mais a quem passasse a pertencer a uma organização de produtores ou pertencesse. Pronto, e quem reclamou foi quem não pertencia e que não precisava de pertencer. E nós já vamos saber quais é que são as vantagens de pertencer, então, às associações. Maria, o poder político tem dado conta desta realidade dos pequenos agricultores, mas não é só na agricultura, também dos pequenos empresários de todas as áreas, não é? Verdade, nós temos, de facto, um problema que é português, desta falta de associativismo e esta falta de cultura cívica em conjunto. É interessante porque isso é das coisas que mais fortalece uma democracia. Isto não é dito por mim, que inventei a pólvora, não é dito aqui, é dito por um autor muito interessante que é o Tocqueville, vai aos Estados Unidos da América, ele é francês, e mesmo assim França é uma democracia muito mais avançada do que a nossa, como se nota por estas associações que eles têm. Mas ele vai aos Estados Unidos há muito tempo e repara que os Estados Unidos têm, já na altura, do século XVIII, XIX, têm já uma grande cultura de associativismo. Eles juntam-se para tudo e para nada. Este excessivo individualismo foi anunciado por Tocqueville já na altura em que disse, sim, o liberalismo é ótimo, mas o liberalismo tem este perigo da atomização do indivíduo. E ele estava certo nesta análise que não é só portuguesa. Nós olhamos para os Estados Unidos no século XX e mesmo os Estados Unidos, que são vistos por Tocqueville como este grande farol da democracia neste sentido, têm vindo a crescer no seu associativismo. Há um livro muito interessante, a meados do século XX, que é Bowling Alone, que é a maior associação americana
era do bowling, não é político, é só ir, vão ao bowling. E agora as pessoas estavam a começar a ir, e começam agora ainda mais, não é? Desde os anos 50, a ir ao bowling sozinhos. Isto denota uma diferença da sociedade, na forma como nós nos relacionamos connosco e com o outro, muito grande. E se nos Estados Unidos, em que sempre houve esta cultura, isto está a acontecer há 70, 80 anos, imagine-se em Portugal. Nós não temos de todo uma cultura de ir... temos numa coisa, temos na igreja, mas é a única coisa que eu vejo em que há de facto um sentido de comunidade. E portanto, quando nós temos a Serfundão, na Beira Interior, uma cooperativa de agricultores, de pequenos produtores que se juntam para vender cerejas, fruta produzida na região e que por isso têm maior impacto no setor e têm maior poder, por exemplo, de negociação com as grandes distribuidoras. Juntos têm mais força? Juntos têm muito mais força, mas mesmo quando nós vemos essas cooperativas que são criadas, são muito poucas na região, mas funcionam, de facto, porque a partir do momento em que a Serfundão, quer dizer, ninguém sabia o que era o fundão nos anos 90, ninguém sabia o que é o fundão, etc. O que é a cereja do fundão? Hoje em dia, pensa-se no fundão, pensa-se nas cerejas. Isto é fruto de um trabalho da cooperativa, da Serfundão, que é muito importante. E quando nós olhamos, por exemplo, para a propriedade rural, há uma excessiva fragmentação, quer dizer que há mesmo muitos poucos agricultores grandes, mas que de facto nem sequer conseguem perceber que esta força de negociação, especialmente agora em que há grandes distribuidoras muito maiores do que havia há 20 anos, é mesmo necessária. É mesmo necessário nós unirmos, e não só na agricultura, já agora, em todas as áreas da política, porque é assim que de facto nós fomentamos uma democracia melhor. Esta questão dos juntos terem mais força, nomeadamente, podemos dar esse exemplo das cerejas, do fundão, dos pequenos produtores se unirem para poderem negociar. Afinal, quais é que são as vantagens para os pequenos produtores de estarem juntos em associações que representam o setor? A primeira é essa, a Maria estava a dizer... O poder de negociar. O poder de negociar com a distribuição. Pronto, e de um lado tem, disse, 259 mil agricultores, do outro lado, se calhar, tem 9 empresas de distribuição. Exatamente. Portanto, o desequilíbrio é gigante. E a única forma de ter mais força no mercado, essa é a primeira, é o peso negocial, e se tem mais se forem em conjunto. O exemplo extremo, se calhar, é o leite. O leite está muito organizado e enfrenta a distribuição. Tem empresas do setor de frutas e hortícolas também fortes e organizadas. Depois tem a ver com a economia de escala. Podem comprar, imagine, investimento em frio, para a maçã ou para a fruta, tendo feito todos através de melhora há um racionamento dos custos. E depois a própria compra de produtos, de inputs ou de produtos, de fatores de produção, também compram em conjunto. Portanto, tem várias vantagens. E há desvantagens? Há. Quais são? Quando a organização de produtores não é gerida de uma forma racional e eficaz como uma empresa e não consegue transmitir um acréscimo ou um benefício ao agricultor em termos de preço para vender em conjunto, muitas vezes o agricultor é capaz de ser tentado a estar individualmente no mercado, porque há algo que o setor agrícola tem, isso aí já é mais específico do setor, é uma grande volatilidade pela meteorologia, pelos mercados. Acontece muito um agricultor num ano dá-lhe jeito de vender a organização de produtores que está com um bom preço, no outro ano vem um tipo por trás e diz, mas eu ofereço-te mais. E, portanto, se não há vantagens claras, por exemplo, o prazo de pagamento é uma coisa importante. Há cooperativas e organizações de produtores que não pagam tão rápido como paga uma indústria ou um tipo que está na cadeia e que pode pagar mais rápido. Portanto, há serviços que nem todas as organizações de produtores e cooperativas conseguem fazer. E como é que funciona, por exemplo, com as grandes superfícies de supermercados? Vamos a exemplos práticos. Eles são obrigados a pagar a 60 dias ou a 30 dias, isso está estipulado por lei. Há ali uma exceção para as organizações de produtores que eu no futuro não sei se não terá que ser analisada e alterada. Porquê? Porque os agricultores não podem estar dentro de uma organização de produtores e demorar mais tempo a receber o pagamento pelo seu produto do que quem está a tratar diretamente com a distribuição. Portanto, aí tem que haver vantagens sempre para o produtor, senão o produtor não quer estar dentro da organização de produtores. Pois é uma pescadinha de rabo da boca.
e depois acaba por estar tudo em círculo. Certo. Maria, e nós vivemos num mundo global, fazemos uma encomenda do outro lado do mundo e ela chega-nos à nossa porta, entramos na mercearia, no supermercado e nem pensamos de onde é que vêm as frutas, de onde é que vêm os legumes e compramos muitas vezes produtos que não são portugueses. E isto traz sempre de volta a reflexão porque termos de comprar produtos portugueses e como é que os governos devem impulsionar essa realidade? Há vários produtos que são mais caros de produzir em Portugal do que em Espanha ou do que noutros países europeus, porque os pesticidas são mais caros, há uma data de coisas que Eu lembro-me da questão, por exemplo, das bananas da Madeira, que acabam por ser bem mais caras do que as outras. Exatamente, e portanto, quando uma pessoa... Nós somos um país que está a empobrecer face ao resto do mundo e somos um país que tem vindo a empobrecer e a verdade é que temos mais... A classe média está a diminuir, infelizmente. E, portanto, nós não podemos pedir às pessoas que já não têm muito dinheiro para sequer enfrentar problemas. Nós estamos com uma grande crise da habitação, estamos com uma crise brutal na saúde, já não têm dinheiro para sequer, por exemplo, pagar uma casa, que façam uma opção patriótica de sacrifício pela pátria, quase, e pelos agricultores portugueses e comprem bananas da Madeira em vez de comprarem umas bananas que vêm não sei de onde, que são €1 e tal mais baratas, que ao final do mês é bastante, não é? E, portanto, estas políticas têm que ser do Estado e não podemos só pedir sacrifícios às pessoas. Como, por exemplo, o que é que o Estado poderia fazer? Apesar de ser importante que nós tenhamos esta consciência, mas há uma data de, por exemplo, baixar os custos de produção. Só baixar os custos de produção é muito engraçado dizer, mas porquê é que os produtos são mais caros em Portugal? A energia é mais cara, por exemplo, para agricultores. Nós temos um problema gigante de regadio, que ainda não foi colmatado, que houve um plano nacional de regadios, foi feito, salvo erro, em 2018, que tinha previsto ser acabado em 2022 e não foi ainda. Estamos em 2024 e ainda não foi completo. Portanto, temos uma data de problemas que eu serei muito menos equipada para responder do que o José Diogo Albuquerque, obviamente, mas é preciso que o Estado intervenha junto destes setores, principalmente de cooperativas, seria muito mais fácil. Por exemplo, será muito mais fácil no Estado dialogar com a Serfundão do que dialogar com cada um individualmente, e por isso, não só pela força de negociação com as grandes distribuidoras, mas também pela força de negociação e quase de representação dos seus próprios interesses junto do Estado, é muito importante que haja esta união. Mas é importante que o Estado tenha políticas para o mundo rural, e o que nós temos visto nos últimos 10, 15 anos, para não focar só num governo específico, é que todas as promessas que são feitas são bem feitas, as análises são muito bem feitas. Eu estava a ler uma análise de 2017 do Fórum para a Competitividade que foi feita. Os problemas que existem estão lá identificados e há muitas propostas, só não são concretizadas. E porquê que não são concretizadas? José Diogo Albuquerque foi secretário de Estado da Agricultura entre 2011 e 2015 e de algum modo foi dinamizador desta organização da produção. Tenho um bom exemplo. Nós, quando preparámos o Programa de Desenvolvimento Rural, que começou em 2015 até 2020, portanto, calhou mesmo. Aliás, eu tive a sorte de ter feito a negociação desde o início, porque ainda estava na Comissão Europeia, portanto, estávamos a preparar a reforma da PAC. Vim para Portugal como secretário de Estado do Governo, negociámos a PAC, implementámos a PAC, e ainda em 2015, em outubro, ainda fizemos os primeiros pagamentos. Portanto, fizemos um circuito inteiro de política, que é uma sorte para quem trabalha em políticas públicas, ter isto do início ao fim. E criámos esta medida, que era uma medida importante, que foi criticada. O Firmino Cordeiro dizia que foi crítico no sentido de dizer 10%, que esta medida que eu ia falar, criámos 10% de majoração, ou 10% a mais para os agricultores que candidatavam apoio de investimento na sua exploração, teriam mais 10% de apoio se pertencessem a uma organização de produtores. Eu lembro de eu dizer, veja lá, se calhar é melhor 7,5, que isso é capaz de ser muito alto. Essa medida teve um ano de vida, porque depois de 2015 veio o novo governo, veio a geringonça e reverteram a medida. Portanto, por vezes fazem-se coisas
que eu acho que, nesse caso, acho que era positiva, podia ter impactos também negativos, mas no geral eu acho que era positiva, estava a levar os agricultores a entrarem em organizações de produtores, alguns por crença, outros pelo apoio, mas a verdade é que aqui, neste caso específico, é preciso massa crítica para depois os produtores, mesmo que entrem lá por causa do papel ou da ajuda, começarem a exigir dentro da sua organização de produtores para que ela funcione melhor, se calhar haver novas listas de corpos eleitorais para depois fazer as coisas funcionar. Portanto, os ciclos também são curtos. Por outro lado, agora, noutro ângulo da questão, muitas vezes acontece que nós olhamos para a política pública de uma forma de ideia e de desenho, e menos na execução da política pública. E políticos têm que se habituar... Passar do papel à prática é que às vezes é mais difícil. A política não acaba no decreto-lei. A política começa no decreto-lei. Pois eu acho que os governantes têm que se habituar, que têm que estar sempre a acompanhar até os euros que se fala na política ou o desenho da política acabe no cidadão. Isso dá muito mais trabalho. Passar do papel à prática, Maria, essa depois é a grande dificuldade, não só na agricultura, mas também noutros setores, não é? Em tudo. Mas nós, de facto, temos um problema muito grande em Portugal, em todos os setores, que há uma falta de discussão de políticas públicas baseada em factos, em estudos, em dados. Nós baseamos sempre em ideologia ou sempre no achismo daquilo que eu acho que é melhor para o país. Em sensações. Completamente, exatamente, em sensações, naquilo que as pessoas sentem ou naquilo que eu sinto e nunca em estudos. Exemplo, eu estudei em Inglaterra, no meu mestrado, e sempre me fez muita confusão o sistema de propinas inglês. Fui recentemente convidada para falar num fórum do ensino sobre propinas. Fui estudar, obviamente. E enquanto estava a estudar a questão das propinas, porque nunca me dediquei sobre o assunto, porque era uma sensação que eu tinha, em princípio discordava, mas não sabia muito bem, nunca me tinha debruçado imenso sobre o assunto, deparei-me com vários estudos sobre a isenção das propinas na Irlanda e no Uruguai, que diziam que a isenção das propinas, a propina zero, só beneficia os alunos de classe alta, não beneficia os alunos da classe mais baixa. Em Inglaterra, nos anos 90, quando foram introduzidas as propinas, com garantia a 100% do Estado do empréstimo, houve um aumento, não me citem de cor, mas acho que de 73% de entrada no ensino superior dos alunos de classe mais baixa. Isto é brutal. E, portanto, eu fui obrigada a repensar a minha posição sobre este assunto. Não é que eu a tenha fechada, mas fui obrigada a repensá-la. Porquê? Por causa de dados, por causa de estudos. E na agricultura a discussão falta da política isso? pública, das políticas públicas, em Portugal, não se faz assim. E isso é um problema na agricultura, é um problema no ensino superior, é um problema na saúde, é um problema nas políticas da habitação, é um problema que permeia a política portuguesa toda e todos os partidos, na verdade. E também os cidadãos na sua relação com a política. Em França, a discussão é muito mais baseada, por exemplo, nestes estudos. Os cidadãos também são mais informados. E, portanto, é uma pescadinha de rabo na boca, daquilo que falávamos de pescadinhas de rabo na boca. Os cidadãos também não exigem à classe política e a classe política não exige aos cidadãos. E, portanto, estamos aqui em sensações que são muito interessantes, mas que alimentam populismos. Não alimentam políticas que façam, de facto, crescer o país. Nós vamos fazendo aqui um salto entre a parte política e a parte prática, e há pouco o Firmino Cordeiro trazia-nos a reflexão sobre o emparcelamento. Como é que deve ser pensado, como é que deve ser olhado no nosso país? Isso já foge das organizações de produtores, mas eu acho que a primeira coisa é ter cadastro. Portugal não tem o cadastro completo, Portugal tem o cadastro do Tejo para baixo. Ter cadastro significa que, se tiver um terreno no território do país, tem o número da caderneta predial e sabe qual é que é a geografia desse terreno. Em Portugal, no norte de Portugal, tem o caderneta predial, tem o número, mas não sabe onde é que está esse terreno. Portanto, para poder haver políticas de emparcelamento e poder haver um parcelamento maior, a primeira coisa que temos de fazer é um cadastro. E é algo impressionante, nós estamos na União Europeia e o país não tem um cadastro. Estes incêndios, muitas das coisas que acontecem, portanto, a primeira pedra basilar da construção de políticas para emparcelamentos é as pessoas saberem onde é que está o seu terreno, para depois poderem
ir junto dos seus vizinhos, conseguir perceber onde estão os vizinhos e começarem a fazer um emparcelamento natural. Mas pode haver políticas de emparcelamento. E para essa questão dos incêndios é muito importante, porque se pensarmos a agricultura, se pensarmos a floresta, a agricultura também pode ser um meio de prevenir incêndios, não é? Sim, totalmente. Nós temos uns terrenos da família na Beira Alta, eu tenho que andar a ver onde é que estão os marcos já caíram, à procura do vizinho, ao rendeiro do seu caseiro, daquele que afinal já morreu, e para encontrar um terreno é um 31. Então lhe vou dizer uma coisa que não sei, já estamos a fugir do tema, mas onde há terrenos com eucalipto, que dá dinheiro, é mais fácil encontrar esses terrenos. Esses eu sei-os todos, porque tem um rendimento económico, alugámos a uma empresa, a empresa pôs no sistema de cadastro, é mais fácil identificar. Quando não se consegue tirar rendimento económico da terra, mais difícil é. Portanto, a primeira coisa para o emparcelamento é isso. Depois isto casa com a organização da produção, porque com organizações de produtores também se pode trabalhar no emparcelamento. Porque tem uma carteira de clientes, tem bases de dados, já é mais fácil. E ainda aqui há a questão dos estudos diagnósticos. Das sensações. Das sensações, que eu concordo. A Comissão Europeia, concordo, não puxando o exemplo da agricultura, a agricultura até é diferente, mas a Comissão Europeia, por exemplo, tem uma coisa que é a análise de impacto, ou impact assessment. Não há uma política que saia da Comunidade Europeia que não tenha uma análise de impacto económico, ambiental e social antes. Isso é algo que eu acho que em Portugal seria muito útil ter. Por acaso, na implementação da política agrícola comum, como são fundos comunitários, a Comissão Europeia obriga-nos a ter estudos diagnósticos e a ter... agora, uma coisa são os estudos diagnósticos, outra coisa são o que leva a um governo a decidir por A ou B ou mudar uma certa política. E as decisões dos governos estão interligadas com as decisões que vêm de Bruxelas, não é? Com as diretrizes europeias. Sim. No caso da agricultura, Maria, o que é que a política europeia pode fazer para impulsionar a agricultura em Portugal? Porque os relatos que nós ouvimos, e certamente também já os terás ouvido, é que há muita burocracia, é muito difícil chegar às candidaturas, os pagamentos são feitos fora do prazo e tudo isto dificulta a vida dos, lá está, voltando ao início, dos pequenos produtores e afasta-os também desta realidade, não é? Claro que sim, mas é importante nós vermos uma coisa, a política agrícola comum desenvolveu o nosso país a nível agrícola brutalmente desde a nossa entrada na União Europeia por uma questão muito simples, nós hoje em dia a agricultura precisa de fundos, precisa de dinheiro, a agricultura não é autossustentável em vários setores dentro da agricultura porque não pode ser, mas nós continuamos a precisar dela e nós precisamos de fundos. Portugal não tem dinheiro, Portugal é dos países, é o país na União Europeia que tem menos investimento público só do Estado. Nós olhamos para um parque de motas e esse parque de motas foi construído com dinheiro da União Europeia. Não há nada em Portugal que não se faça sem dinheiro da União Europeia. E a agricultura, nisso, é um dos setores mais beneficiados pelo dinheiro da União Europeia. O problema é que nós... é isso? Dinheiro existe na União Europeia. O problema é, depois, como é que nós vamos atribuir esse dinheiro? Como é que o Estado, depois desse dinheiro do PRR, como é que o atribui? E depois, há muita burocracia em Portugal, há pouca eficiência e, portanto, os planos de execução do PRR são atrasados, o orçamento do Estado teve que passar, a queda do governo foi adiada para que houvesse um plano de execução de facto do PRR, para não perdermos este comboio que só passa uma vez. Nós temos muito dinheiro neste momento vindo da União Europeia e precisamos de utilizar, mas também é importante que o setor agrícola não seja inteiramente dependente dos fundos só. E é preciso que haja uma visão. Parece-me que neste momento estamos a caminhar um bocadinho para aí, também por uma coisa que falámos numa outra conversa, que é, há um divórcio entre as zonas rurais e as zonas cosmopolitas. As zonas cosmopolitas é onde existe a decisão política. Quando nós temos um Ministério da Agricultura a ser juntado a um Ministério do Ambiente e temos uma ministra para as duas coisas e que acho que fez um trabalho muito bom, mas acho que é difícil fazer um trabalho excelente quando temos ambiente e agricultura juntos num só, que têm interesses muito diferentes. É difícil nós canalizarmos os fundos para onde eles são mais precisos e depois, como temos falta de levantamento, falta de estudos sobre o território, falta de estudos sobre as necessidades e temos muita burocracia e pouca eficiência da parte da administração pública, é muito difícil que de facto esse dinheiro chegue aos agricultores.
mas é muito necessário, sem dúvida, e a União Europeia tem sido essencial. Para terminarmos, acho que era importante nós utilizarmos esta questão dos fundos europeus como um exemplo prático de como é que muda a vida dos pequenos agricultores. Se nos conseguir ajudar, fazendo aqui um resumo de todo o tema que nos traz aqui hoje. Sim. Com um exemplo. Sim, vou dar o exemplo. Primeiro, sim, é verdade, a agricultura, no caso português, é beneficiado quase exclusivamente por apoios comunitários. Pronto, que se dividem em duas componentes, apoio ao rendimento e apoio à modernização da exploração agrícola. Portanto, se tiver uma exploração de milho, se calhar 30% dos apoios que recebe da sua faturação vem de apoios comunitários. Portanto, não é 100%, mas 30% é dinheiro. Se eu contar que a minha exploração vai fazer 100 mil euros no ano, não estou a falar de lucro, estou a falar de faturação, 30% pode vir daí. Depois, eu quero investir porque quero que esse milho precise de uma nova ceifeira, precise de utilizar os GPS que o Ricardo Braga aqui teve a explicar e toda a digitalização, eu vou recorrer a apoios ao investimento, qual vou meter um projeto e se calhar 50% do meu investimento, imaginemos, não sei, uns 300 mil euros de investimento, 150 mil euros vão vir de apoios comunitários. Portanto, são apoios que são importantes. Na minha ótica, quanto mais eles nos levarem à modernização, melhor. Portanto, eu preferiria que não precisasse de apoios nenhuns para a faturação normal e anual e recorresse aos meus apoios para modernizar a minha exploração, mas para ter uma ideia mais ou menos do que se passa. Agora, outros setores da atividade também têm os fundos estruturais. Agora, idealmente, pudesse não ter apoios, melhor. Porque cada ano que a sociedade envelhece, mais um complicómetro existe. Eu estive no inverso. Eu estudei na Nova Zelândia, estive lá um ano e é impressionante. Lá não há apoios, é uma política completamente liberal, é um esquema completamente diferente. Há 4 milhões de pessoas e 60 milhões de ovelhas, portanto estamos a falar de uma coisa completamente diferente. 4 milhões de pessoas num país do tamanho de Itália, mas a verdade é que são muito mais livres. A minha empresa, por exemplo, que é o Agroportal, optámos por não recorrer a apoios comunitários porque é complicado e só vai ficando mais complicado. E o complicómetro afastou desses fundos? Foi uma opção que fizemos em termos de atividade, focar-nos exclusivamente no mercado e o que o mercado permite. Agora, uma coisa estou a falar de uma empresa digital, não estou a falar de uma exploração agrícola que tem um território às costas. Porque o setor agrícolo depois ocupa 2/3 do território. Eu não partilho completamente esta visão que o Ministério com a Agricultura e o Ambiente seja uma coisa muito difícil de gerir, porque há ali muitos entrosamentos, porque a agricultura é território. Portanto, para mim, a agricultura é uma atividade económica, tem que fazer negócio, tem que faturar, tem que trazer dinheiro ao país e a quem a gera, mas ao mesmo tempo também leva um território atrás que tem um impacto direto no ambiente e na conservação da natureza. Maria, 30 segundos para terminar. Não, sem dúvida. Falo das CCDRs, do divórcio entre o Ministério e as CCDRs claro. que burocratiza muitíssimo a aproximação à população. E neste momento nós temos visto que isto não está a funcionar. Claro, foi uma muito má ideia. Foi péssima ideia. E eu espero que o Partido... E aliás, já foi uma foi ideia... das piores ideias que eu ouvi. E é uma ideia denunciada até pelo próprio Partido Socialista. Eu li uma coisa sobre isso, de Chance Simões, a falar sobre a necessidade do PS reatar com o mundo rural. É importante que o façamos, seja PSD, seja PS, o que quer que seja. É muito importante que façamos essa aproximação e que sim, sem dúvida, com imensa consideração pelo impacto ambiental de cada medida que é tomada, sem dúvida. Maria Castelo Branco, José Diogo Albuquerque, muito obrigada aos dois pela vossa análise, pela vossa presença. Ficaram aqui alguns dados que nos ajudam à reflexão sobre a produção agrícola, se está ou não bem organizada, bem promovida. Foi o que tentámos fazer aqui hoje com o engenheiro José Diogo Albuquerque e com a Maria Castelo Branco. Chegámos ao fim de mais um ciclo de conversas terra a terra, uma parceria entre o Expresso e a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal. Voltaremos brevemente com outros temas e com outros convidados de luxo. Continue atento, até uma próxima oportunidade.